Começa agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta biotantra especializada em saúde da mulher. E eu, Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, terapeuta e doula. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E temos um convidado especial aqui no nosso estúdio. Oi, pessoal. Sou o Rodrigo Devadas. Estou aqui para falar junto com as meninas um pouquinho desse tema, onde eu participo, vivo. E sou também um terapeuta corporal biotantra. E estou aí para ajudar as meninas a entender um pouquinho e viver esse tema. Uhul! E já que o tema é Pode Prazer, né? Uhum. Sempre a temática. Então a gente vai falar sobre esse público que muitas vezes é castrado aí na sua permissão de sentir prazer, infelizmente, né? Então também conhecido como Dia do Orgulho Gay, né? Carinhosamente conhecido como Dia do Orgulho Gay. No dia 28 a gente celebra esse dia e o Brasil é povoado aí por várias festividades em vários estados, né? Para levar essa questão da conscientização sobre uma sociedade mais livre para amar, livre de preconceitos, né? Buscando a igualdade. Ai, gosto! Então, Rô, conta um pouquinho pra gente, você que estuda, que lê sobre isso, que vive esse universo. Conta um pouquinho pra gente. Bom, nós temos um mês, né, da comemoração, porque há 40 anos atrás, né, deu-se partida mediante a busca de direitos nos Estados Unidos, né, como a maioria conhece, Nova York, num bar chamado Stonewall. E lá teve uma rebelião, né, de vários gays, travestis que estavam nesse dia, 28 de junho de 1969. E lá eles enfrentaram a polícia e criaram uma rebelião durante 6 dias. Isso começou lá. Mas aqui no Brasil tem-se históricos, né, um pouco mais para frente. A gente estava na ditadura, né, em 79. Foi quando começou-se a ter os primeiros movimentos aqui também no Brasil, enfrentando a ditadura e enfrentando essa questão da sexualidade que não era permissiva. A homossexualidade não era bem vista aos olhos da sociedade, né? Desde então, a gente passou a observar mais isso e o mês de junho foi escolhido por causa disso, né? Também, em 97, foi a primeira parada gay em São Paulo, com apenas 2.000 pessoas. E desde então, o número começou a crescer. A última teve aproximadamente 3 milhões de pessoas. Entre simpatizantes, gays e toda a política que passou a participar e empresas interessadas em divulgar o seu nome e apoiar o grupo. Basicamente, bem resumido, é isso porque se comemora em junho, né? E é necessário se falar, né, desse mês porque a gente vê violência, a gente vê morte, a gente vê preconceito instaurado, né, principalmente aí com o governo atual. E então a gente vê a necessidade, sim, de continuar militando, de continuar falando, de continuar dizendo sobre a nossa sexualidade, sem medo, sem tabu, e sim temos direito ao prazer. Nossa, ele falou 69, lá fora começou. Aí aqui levou 10 anos para ter, assim, um suspiro. Uhum. Mas a parada mesmo, a militância oficial, depois quase de 20 anos. Exato. Não, 30 anos lá do primeiro movimento de 69, você falou 97, Isso. né? Nossa, gente, 79 para 97, olha quanto tempo, como isso é enroscado aqui nessa sociedade, né? Sim, porque nós também tivemos o episódio, né, da AIDS na década de 80 e isso trouxe mais problemas ainda para nossa comunidade, porque foi colocado na gente uma certa culpabilidade por tudo que aconteceu. Então, os pequenos grupos que se formaram no início dos anos 80 se dizimou, né, aqui no Brasil, porque a gente começou a ser atacado por conta dessa crise viral que teve na época. Claro que depois a Organização Mundial da Saúde e todos os outros órgãos de classe e de saúde já disseram que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas até chegar nisso, como a Má está trazendo, foi em 97 a primeira organização de ato, assim, mais conhecido que nós temos. Claro que também no início dos anos 81, com o fim já da ditadura, teve alguns atos públicos, mas ainda muito singelo, com 50, 100 pessoas ligadas a movimentos sindicais. Ainda não tinha uma independência propriamente dita. Mas foi em 97 que um grupo de gays se juntou em São Paulo, na Avenida Paulista, para começar o que hoje a gente conhece como o Dia da Parada Gay, que normalmente é aos domingos e escolhido uma data de junho. Uau! E é muito
bonito de ver, né, esse movimento todo que não é olho por olho e dente por dente, né? Infelizmente, com os muitos indicadores, né, de pessoas mesmo afetivas sendo mortas, violadas no dia a dia, mas vocês trazendo isso com muita alegria, né, e conscientizando. Então, as marcas cada vez mais abraçando essa causa, eu vejo como muito positivo, né? Porque a gente já começa a ver propagandas na TV, onde não é só aquele casal heteronormativo, personalidades como Glória Groove, a Pablo, né? Se destacando no mercado artístico, sonoro. Então, apesar da dor, que eu imagino que ainda sofram muito, porque eu lembro que quando a Pablo apareceu, via muita gente criticando a todo momento, né? De forma desnecessária até. Mas hoje vê em festivais internacionais, né? Então, como é lindo ver que aos pouquinhos isso começa a mudar, né? Como você sente isso, o impacto disso tudo? Eu sinto, Na sua vida cotidiana. Eu sinto que a gente tem uma representatividade começando, né? Na verdade, ela já existe há um tempo, mas ela tem ganho mais força, né? Eu acho que em todos os ramos, de todas as profissões, não só do meio artístico, né? Eu, por exemplo, sou um terapeuta, futuro fisioterapeuta, temos médicos, advogados, temos todas as profissões, então acho que a gente está sendo visto, né? Mas ainda temos um grande problema com as transexuais, que ainda não são vistas, ainda não são empregadas, são as que mais sofrem com a violência. Temos pouquíssimos grupos de apoio, temos pouquíssimos incentivos governamentais, mas temos pequenas e grandes mudanças que nos vieram. Hoje nós podemos casar, podemos ter os mesmos direitos, ou um convênio. Então, está mudando? Sim, mas boa parte pelo poder judiciário e não pelo poder público que a gente espera que é o governo, seja estadual, federal ou municipal. Nossa, você falou uma coisa agora que a gente começa a ter uma percepção que não existe para quem vive num mundo heteronormativo. Você falou assim, direito ao convênio, né? E você me fez pensar mesmo que antes era assim, só pode fazer parte do convênio esposa e filhos, né? Ou marido e filhos. E ainda tinha que ser assim, comprovado, casamento, nananã, e tinha que ser essa polaridade, né? Esse par certo, hétero, né? E nunca me passou mesmo que se eu estivesse morando, casada com uma mulher, né? Ela não teria direitos antes, né? Você sabe que isso é o mínimo, sabe, meninas? Eu estou falando de direitos ainda que me envolve, mas a gente vê, assim, pessoas não podem mudar simplesmente o nome. Tem toda uma burocracia para acontecer isso. Se ela não se identifica com o corpo dela e ela quer passar ao sexo que ela não se identifica, pode ser feito? Pode, mas existe uma burocracia. Então, os direitos básicos, que é como um convênio, um casamento, a adoção a um filho, a constituir uma família, isso a gente já conseguiu, mesmo que aos passos de tartaruga. Mas que eu sempre trago, porque eu vejo como uma coletividade, uma comunidade, o gay não só lésbica e o gay homem, mas eu vejo também todos que fazem parte, né? Por isso que é LGBTQIA, né? Mais. Porque está incluindo toda uma comunidade que não é vista, que não é olhada, ela não é observada. Então, os direitos toda essa comunidade que não se encaixa na heteronormatividade, são eles que eu também sempre falo, né? Então, quando a gente fala não só de todos os direitos, mas até do prazer, ainda não é visto com bons olhos pela sociedade. Moramos num país onde tudo é livre, tudo pode, mas quando a gente vai colocar em prática, nada pode. Uhum. Exatamente. E aí você falando, é incrível, assim, quando expande mesmo a nossa consciência sobre o assunto, e isso é muito importante que, né, quem está ouvindo aí depois compartilhe com seus amigos, leve informação mesmo, porque para mim, né, para eu que sou hétero, nunca eu parei para pensar que o direito de ir a um banheiro me seria negado, porque eu tenho um corpo e me sinto mulher, né? A gente vê sim muito... Recentemente eu fiz um post falando sobre o fetiche de ver mulher com mulher ali no ato sexual, né? E quando tá ali a dispor do homem, vira um fetiche, né? Agora, quando sai desse cenário, não é homenagem, eu todo poderoso com duas mulheres, né?
o casal de mulheres já é agredido, ou até mesmo os homens que experienciam práticas sexuais com outros homens acabam se sentindo mal, enfim. É um universo, até a Dani pode falar um pouco mais sobre isso, das questões de prazer, sexualidade, gênero, né? O quanto isso vem para suas sessões, né? Os conflitos em relação à sexualidade, tem bastante? Você tocou num ponto muito importante mesmo, né? Que a nossa sociedade, ela dá um alvará para o feminino se relacionar com outro feminino, desde que é para satisfazer um masculino, né? Exato. Porque se uma delas tem a identificação com o masculino, né? Mas são duas mulheres, a sapatona, a caminhoneira, a pesadona, a não sei o quê. Então, assim, começa inúmeros julgamentos, porque ela não está ali para servir o homem. Uhum. Então, é cruel isso, né? Enquanto, assim, se for para você ter a sua escolha da sua opção com quem você quer, tá errado. Exato. Agora, se você tá para fazer o jogo da sociedade em que mulheres têm que servir o prazer do homem, tá tudo liberado. Uhum. É cruel isso, né? E aí eu até... eu te pergunto agora, Rô, uma coisa assim... Como é viver, assim, o mínimo mesmo de intimidade diante da sociedade com um outro homem, né? Eu digo o mínimo de intimidade no sentido, assim, do meu olhar, né? Que eu quero dizer, mãos dadas, um beijo em público, um abraço. Como que é isso? Olha, para eu que venho de uma geração dos anos 80... Vim criada por uma família tradicional, né? Para mim, assumir gay foi uma etapa muito difícil, né? E acessar o prazer, então, nem imagina, né? Se para você se assumir gay, né? E sem as chacotas, os olhares, a vergonha. Então, andar de mão dadas no shopping, pela primeira vez, pasme, eu fiz isso depois de 15 anos de relacionamento essa semana. Uau. Porque foi aí que eu me senti seguro com meu parceiro para poder fazer. Andei num shopping na cidade na qual eu moro. Então, você imagina que depois de 15 anos convivendo com aquela pessoa, onde a gente já chorou, a gente já riu, já fizemos de tudo juntos, foi que a gente conseguiu dar a mão, que é uma coisa tão simples para as pessoas, que a gente viu que era sábado, né? Então, a gente pôde ver as pessoas juntas no shopping, e aí a gente falou, pô, por que eu não posso? Porque não tem lei proibindo, mas tem os olhares, tem as palavras, tem os gestos, tem as crianças que se comportam de forma normal, mas os pais, de alguma forma, inibem os filhos de ver aquilo. Então, como é que eu vou me sentir bem num local onde os olhares são suficientes para me fazer me sentir diferente? Uhum. Quando mais o que eu quero é só ser tratado como igual a você que está sentado aí. Então, acho que essa é a grande dificuldade. O prazer você consegue. Você faz escondido, você faz no escuro, você faz em qualquer lugar. Sobre 4 paredes não interessa a ninguém. Mas e viver como você? E viver como você, Cintia? É outra questão. Acho que essa é a grande dor que nós, da comunidade, vivemos muito. Nossa, se você fala, é realmente isso. Às vezes as pessoas só codificam o prazer ao sexo das 4 paredes, né? Só que não. Não, as pessoas, assim, quem tem a liberdade de sair, de dar as mãos, de sair por aí de mãos dadas, de beijar em público, né? Por exemplo, eu tenho essa liberdade hoje com o meu parceiro, meu marido, né? As pessoas nem codificam mais isso como um prazer. É obrigação andar de mão dada. É obrigação beijar em público, provar amor. Não! A gente está saindo da essência do relacionar-se com prazer, com intimidade real. Que é essa demonstração de afeto, de carinho. E ser privado disso é que aí a gente começa a rever valores, né? Puxa, será que isso é importante, não é importante? É prazeroso, não é prazeroso? Porque para mim o ato de dar a mão para alguém também é prazeroso. Aliás, eu estou indo num cinema, assistir um filme com alguém que eu gosto, com companhias que fazem bem para mim. Isso é prazer. Prazer não se limita só ao sexo, porque é isso que a gente é tabulado, né? Que gay só quer saber de sexo. Mas não, gay tem coração, gay tem sentimento, gay tem vida, gay paga impostos, gay trabalha, né? Nada cai do céu. Então a gente também, como todo mundo, fazemos o nosso melhor para que a sociedade possa crescer, né? Então, esses pequenos prazeres, que para muitos é uma coisa, ok, normal, eu tenho, né? Para nós é muito significativo quando a gente consegue exercer. E é bonito ver vocês falando, assim, sobre
trazendo o prazer com afeto, né? Que eu acho que é a revolução que nós precisamos fazer agora, que a gente vive aí com o Biotantra, né? Querendo espalhar, é a revolução do afeto, né? Então, dentro da construção dos gêneros de homem e de mulher, já é difícil também para o homem, ali na sua formação, expressar emoções, expressar afeto. E aí eu já atendo, né, homens homoafetivos que reclamam disso também, né, do fato de, olha, eu quero afeto, eu busco afeto nas minhas relações, mas o homem ainda tem esse desafio em relações homoafetivas e heteronormativas. E eu fiquei surpresa, como você percebe isso? De homem para homem ali, essa expressão também na cama, né, na relação, como é? É porque, no meu caso, eu sou um gay que aceito o meu corpo, me amo como eu sou, gosto da minha voz, gosto do meu genital, gosto de tudo que tem em mim. Então, como eu não tenho nenhuma questão envolvida com isso, sou só gay e ponto. Ou não sou nada, só sou o que eu sou. A questão é que quando a gente vem com essa carga, eu também trago a carga masculina, né? Eu trago a representatividade e trago o peso do homem também. Porque eu passei pela escola, eu passei por uma formação de faculdade, por trabalhos, que o homem é cobrado de determinada forma. Eu venho de uma família que foi ensinada que o homem tem que ser não só o genitor, como o provedor. Então eu trago as dores masculinas e as dores de ser gay. Então, quando você me fala dessa questão, a gente precisa, de uma certa forma, encontrar afetividade e encontrar amorosidade para falar disso. Encontrar espaços e ouvir o homem também. Porque o homem, ele é homem. Se ele é hétero, se ele é gay, tanto faz. Ele só é homem. Mas ele traz o peso disso também. Então, e saber ouvir também o outro lado feminino. Porque a mulher que traz também a questão dela ser lésbica, ela traz as dores da mulher também. E aquele que não aceita o corpo tem essas dores somatizadas com a dele mesmo, com o próprio corpo. Então, é uma situação difícil, mas eu acho que tem espaço se todo mundo abrir e com amorosidade. A gente só precisa disso, amor. E é dentro disso que você está trazendo, né, das dores do masculino, a gente percebe também, como comentário que eu fiz, que muitas vezes o homem não se permite sentir prazer na cama com medo de já ser... Olha até onde vai, né? Muitos homens levam para a cama esse medo de ser rotulado como homoafetivo e assumir essa bagagem, né? Então não se permitem experimentar o corpo de uma maneira livre, porque não, eu sou macho, eu não posso experimentar meu corpo. Ao mesmo tempo que a mulher também colabora, né? Então a gente sempre fala muito, porque a mulher é julgada pelo masculino. Não, a mulher também julga muito, né? E coloca esse homem nesse espaço do tem que ser o voraz, tem que ser aquele pilar, não pode sentir, não pode respirar, não pode amar, não pode ser carinhoso, porque esse homem já é delicado demais, né? Então você vê que a sociedade toda está contaminada em suas relações, Dani, com esse tipo de preconceitos. Nossa, você falando isso foi me vindo assim, casos de clínicos de consultório, né? Onde, eu vou trazer um assim como exemplo, né? Tinha uma moça em que ela estava tendo um relacionamento com um rapaz e de repente ele pediu para ela começar assim a brincar de passar a mão pelo bumbum, de brincar de passar a mão ali pela região anal. Ela disse que assim, quando ela ouviu esse pedido, ela entrou em choque, né? Como assim? Não, mas espera aí, não, como assim? Você quer isso, né? E ela entrou em choque ali e não conseguiu lidar com aquilo. E ela foi para a sessão, né? E aí a gente conversando, trabalhando em sessão, ela literalmente viu que era um pânico, que se ele descobrisse prazer na região anal, ele poderia virar homoafetivo e abandoná-la, né? E aí ela falou, mas espera aí, por que também esse medo? Mas por que essa situação, esse preconceito? E a gente foi navegando em sessões até ela descobrir que, assim, na família, as piadas eram contra um gays. O irmão não poderia fazer nenhum gesto, porque todo mundo falava que ele ia virar maricas, que ele ia virar gay. E aí ele apanharia por isso, ele sofreria pressões por isso. Então ela começou a ver amigos de escola que sofriam bullying, que tinham muita pressão.
ela falou que naquele momento ela acessou toda a pressão que tinha para um homem ser homem e ela ter que estar com um homem que tinha que ser e provar que era hétero e homem, né? Então ela entraria em pânico se ela também tivesse que lidar com a demanda que vem para o homem, que se assume como gay, que viria para ela de tabelinha e ela não daria conta daquilo. Mas tudo por quê? Por causa do sistema como ela foi moldada, educada e criada. Então, é complicado você ver. Uma mulher sentiu essa pressão. Imagina o que alguém que escolhe ser homoafetivo recebe de pressão na pele, 24 horas. Então, realmente, gente, não dá. Não dá para fechar os olhos, fechar os ouvidos. Educação sexual urgente, pelo amor de Deus, como a gente sempre fala aqui. Olha o que essa sociedade faz com o ser humano a ponto... Eu lembro na faculdade, casos de suicídio. Muito grande. Tem muito. Entre os gays é muito grande. É muito. Questões também, assim, que eles sofrem, que ninguém fala muito, não. Mas de muito assassinato. Você falou, mortes. É até bonito, filosófico, quando a gente fala as mortes que existem. Não, gente, é assassinato. É um absurdo isso. Então, olha o ponto que a gente chega dentro dessa sociedade, por falta de educação sexual, de ninguém ter sua liberdade, sua expressão, de sentir o corpo, que é incrível, porque senão vai perder a vida. E falar nisso é realmente urgente, dar um basta, porque a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, né, sobre educação sexual e educação emocional. E aí me remete muito também o campo de preocupação dos pais, né? Quanto as gerações anteriores tiveram ainda mais dificuldade de lidar com isso. Eu falo como mãe, né, de uma criança de 8 anos, de um menino de 8 anos, só de pensar que a forma dele de amar pode fazer com que ele sofra alguma violência na rua, isso, cara, não tem uma mãe que não vai se desesperar. Então, por um lado, é compreensível, mas por outro, não pode misturar esse medo com essa bagagem de preconceito, de, como sou mãe de gay agora, né? Mãe de lésbica, que também já atendi mães com filhos que estavam se assumindo ali. Então, é preciso os pais também buscarem educação emocional, né? Para criar resistência, para ser um apoio desses filhos na hora que eles vão passar por essa fase de transição. E não ser mais alguém que vai lá, expulsa de casa e aponta e julga, porque não está fazendo a família feliz, ou a família, né? Olha lá, o status, né? E aí, dentro disso, eu vou fazer uma pergunta para você sobre como você, como terapeuta corporal, né, que também é terapeuta biotântrica, você atende esse nicho, Rô? Como você vivencia as suas dores e ajuda as pessoas a lidarem com as suas dores também? Desde que o momento em que comecei a estudar mesmo essa questão do corporal, da emocionalidade através dele, eu sentia essa necessidade de olhar para esse público, para esse nicho, né, onde eles pudessem se sentir acolhidos. Acho que é só o que querem, né? Sem os olhares tortos, sem duvidar deles, né? Uhum. Então, é o público que eu foco, que eu sou super, trabalho de forma receptiva para olhar, até porque eu tenho a dor também. Claro que cada dor é uma dor, a gente não pode generalizar, mas eu trago ali certas histórias minhas que podem, de alguma forma, me ajudar a me colocar no lugar daquela pessoa, né? Trabalhar a empatia, porque acho que é só o que a gente precisa como um terapeuta, né? Ter empatia pelo outro, suspender o que eu penso e tentar acolher ele de alguma forma. Uhum. Então, desde que eu fiz isso, tenho bastante procura, né? Tanto que nos meus trabalhos todos eu levanto a bandeira sim, porque eu acho que o público precisa de pessoas que tenham coragem de falar. A gente sabe que está sendo observado e olhado por outras pessoas, e isso faz com que outras pessoas criem coragem também para trabalhar com a sua profissão, ou então para sair do casulo no qual eles estão enfurnados e não conseguem sair de alguma forma. A ideia é trazer essas borboletas para fora, né? E eu posso trazer uma questão? A Dani, quando falou do prazer, né? E eu acho muito legal isso, porque o homem, independente da questão dele gostar ou não de outro do mesmo sexo, e assim acho que vale para a mulher, né? Nós estamos falando de corpo, né? Uhum. Ele tem prazer. É isso que eu acho que precisa ser desvendado, né? O fato do homem ter prazer
com outro homem não o torna gay. É isso que as pessoas precisam aprender. O que me torna um gay, gente, é gostar, me apaixonar. É diferente, é relação sentimento. Né? Eu tenho um sentimento pela minha mãe, que é de mãe, mas eu tenho um sentimento de amar a pessoa com quem eu convivo todos os dias, nos últimos 15 anos. Então, essa é a grande diferença. Então, quando você falou da sua cliente, me veio na cabeça, poxa, ele só quer ter prazer e gosta de você. Então, isso não vai mudar ele. Nem vou entrar na questão fisiológica. A questão fisiológica, a gente sabe que boa parte do prazer no homem está na próstata. Só que é um grande preconceito dos homens, inclusive em fazer um exame, quem dirá ter prazer. Então, acho que a gente precisa abrir essa janela e essa porta para que os homens e as mulheres se tornem mais receptivos com relação ao prazer, porque nem tudo está relacionado com sexualidade. Bom, aproveitando que o Rô falou sobre suspensão terapêutica, eu aproveito para perguntar para a Dani, que é a nossa mentora no Biotetra, forma terapeutas corporais com base no Tantra, terapeutas sexuais, enfim. Dani, como fazer com que os terapeutas, né, também não sejam mais um espaço de julgamento, porque a gente sabe que também pode acontecer, né? Pessoas querendo trazer a tal cura gay, que é um absurdo, né? Então, como os terapeutas de todas as linhas, de todas as abordagens, podem fazer assim como o Rô, né? Ter empatia, né? E colaborar efetivamente com esses casos, sem ser mais alguém para julgar. Gente, me gelou até espinha de ouvir esse troço chamado cura gay. Ai! Desde quando isso é doença? Alguém me explica? Não é. Então, peraí, deixa eu suspender aqui. Deixa eu fazer uma suspensão para falar sobre suspensão, né? Mas vamos lá. Vamos entender. O que necessita de cura são doenças patológicas, né? Então, assim, o meu sentimento por um outro ser humano não é doença. Só porque sai daquilo que as pessoas que querem controlar a humanidade rotulam por aí, né? Rotulam caramba, impõem, porque é um sistema impositivo que a gente vive. Né? Então, assim, eu acho que quando alguém for pensar sobre cura gay, eu vou dizer o seguinte assim, maravilha, então vamos colocar você dentro de uma gaiolinha, como um macaquinho, e te dar banana, e você fica lá reduzido a isso. E depois a gente fala pra você, nossa, eu tenho que te tirar daí pra curar você. É mais ou menos isso que fazem com as pessoas sobre as opções sexuais delas, né? Todo mundo quer enfiar as pessoas numa gaiola e se ela quer agir diferente, né? Enfim, é um absurdo. Então, assim, primeira coisa, independente daquilo que você faz de prática na tua vida, isso não significa que vai se reduzir ao seu cliente. Se você é um terapeuta corporal, então, assim, se você tiver que se reduzir a uma coisa e se tornar fodástico, cuida do corpo dele e não das escolhas dele. As escolhas dele diz respeito a ele. Se você trabalha com a psique humana, eu acho que já não te encaixa mais até essa história de cura gay. Porque quando a gente trabalha a psique humana, a gente trabalha sobre o que afetou esse ser humano, o que ele fez com isso na vida dele e como, a partir desse momento, ele vai fazer escolhas para a vida dele, para ele viver em paz e feliz, de acordo com o que ele sente, pensa e age, e que respeite também o resto da humanidade. E respeite a ele e respeite a humanidade também, né? Porque, o que me faz feliz é sair estrangulando o pescoço alheio, aí, né? Peraí, vamos ter bom senso, né? Então, eu acho que a gente precisa compreender, assim, esse campo de respeito humano, né? De respeito às escolhas humanas. E quando isso não acontece, é que começa aquela história de que... E acontece isso muito, sabe aonde? No caminho do Tantra, atualmente. Ao ponto de as pessoas dizerem que o Tantra é heteronormativo, gente. Olha que absurdo, né? De uma filosofia que traz sobre liberdade. Eu amar um outro ser humano e não amar o que ele tem no meio das pernas, né? Então, dizer que tudo aquilo se reduzia a um olhar do que você está viciado e condicionado hoje por causa do que a sociedade impôs para você.
e de uma forma bem julgativa, criminosa, né, e abusiva. Então, vamos limpar a lente aí dos olhos e começar a enxergar um humano como um ser humano, livre para suas escolhas, viver como ele quer, e cada um entendendo os seus limites, né? Eu me limito aqui a isso, você se limita ao que você gosta, a gente se respeita, não invade, e aí a gente começa a falar de real cura humana, né? E não cura sobre as escolhas do outro. Muito bom. Gratidão. Bom, gratidão, Rô, pela sua presença, por aceitar nosso convite. Espero que venha mais vezes aí para colaborar. E quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Quero primeiro agradecer vocês pelo espaço, porque eu acho que vocês não estão abrindo espaço para o Rodrigo, vocês estão abrindo espaço para a comunidade. É o que a gente precisa, né? Ser ouvido, é só isso. Ser tratado com respeito, com esse olhar que vocês estão tendo comigo nesse exato momento, que é um olhar de atento, de amoroso, não é um olhar de julgamento e nem de surpresa com tudo que a gente traz. A gente pode crescer muito e devemos, né? Eu acho que se você sofre com o sofrimento que eu já tive, busque ajuda, busque terapia, busque cura emocional, porque é assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai criar coragem para usar essa roupa que está aqui sem ter vergonha de que a gente vem para o mundo para usar. E é isso. Gratidão e espero poder ser convidado outras vezes para estar com vocês aqui. E obrigado por tudo, pessoal. Muito bom. Então esse foi mais um episódio do Pode Prazer, o podcast onde prazer é permitido para todas, todes, todos. Não importa a cor, raça, gênero, status, enfim, gente, é para todo mundo. Quem curtiu, compartilha aí com a família, com os amigos, ajudar a elucidar um pouco disso, para ter uma sociedade mais igualitária e tesuda, né? Uhum. E, gente, você tá curtindo aqui o conteúdo? Faz favor, compartilha com os amiguinhos. Tem Instagram, tem esse canal maravilhoso aqui do YouTube. Dá like aqui, impulsiona para que mais pessoas literalmente alcancem a inteligência emocional, sexual e o mundo fique mais educado nessa parte. E gratidão por estar com a gente.